Então é como se ela estivesse aqui. Como que nós recebemos os nossos visitantes? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Essa igreja ama você. Pode ser cuidar com você. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus é santo. Deus é poderoso. Eu creio, glória. Deus é maravilhoso. Amém? Aleluia. Vocês abriram as suas Bíblias em Ezequiel capítulo 38? Glória a Deus. Antes de nós iniciarmos Ezequiel capítulo 38, eu preciso fazer uma introdução. Eu preciso nos colocar agora no contexto bíblico do que está acontecendo. O capítulo 35 de Ezequiel fala a respeito de um povo chamado Edonitas. Este povo, ele olha para aquela região de Israel e ele diz: eu quero para mim, eu vou lutar contra essa região porque eu a quero. Só que Deus olha do alto do céu e diz o quê? Nananina não. Esta terra é minha e eu dei ao meu povo. Então Deus se levanta contra os Edonitas e Deus vai e arranca as mãos do rei Edom. E o rei Edom, então, sem as mãos, recebe a maldição do nosso Senhor. E aquela região até os dias de hoje é uma região desértica. Este Deus então já estava preparando o lugar para o seu povo, estava guardando aquela região ali de Israel para o povo que ele escolheu. No capítulo 36 de Ezequiel, Deus agora dá uma ordem à natureza, Deus dá uma ordem agora ao planeta. Ele diz para aquela região: olha, vocês que estão secos, comecem a dar fruto, porque o meu povo estará aqui, e o meu povo precisa ser uma bênção. Então agora, aquela terra que era uma terra que tragava os seres humanos, era uma terra hostil. Deus dá uma ordem agora para que as plantas floresçam, para que haja sombra, para que haja frutos, para receber o povo que haveria de chegar. No capítulo 37 agora, nós vamos ver a respeito do vale de ossos secos. Este capítulo 37 pode ser dividido em 3 partes. Primeiramente, quando Deus diz que aquele povo, o povo de Israel, está morto, mas que Ele é capaz de fazer o quê? Ele é capaz de ressuscitar e de trazer aquele povo para a sua presença. Na segunda parte deste capítulo 37, Deus diz ali que o povo está na diáspora, que o povo está longe da presença do Senhor, o povo está longe, está do lado de fora daquela terra prometida. Mas Deus diz o quê? Olha, eu castigo aqueles a quem eu amo, eu corrijo aqueles a quem eu amo, e vocês estão sendo corrigidos, porque vocês estiveram longe da minha presença, mas eu amo. Na parte 3 do capítulo 37 de Ezequiel, Deus na realidade agora fala para o povo assim: olha, eu os amo, eu vou restaurá-los, e eu os trarei de volta para a minha presença, custe o que custar. Aí agora nós vamos para o capítulo 38, e o capítulo 38 é a respeito da nossa ministração de hoje. O capítulo 38 é um capítulo muito rico, mas é um capítulo muito complexo, porque assim como Apocalipse fala de figuras de linguagem, o capítulo 38 de Ezequiel e também alguns capítulos do livro de Daniel também falam a respeito de figuras de linguagem importantes. Então nós temos que contextualizar, nós temos que saber em que época nós estávamos vivendo aqui agora, para entendermos o que Deus estava falando ao povo através da boca de Ezequiel. Amém? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor então. Ezequiel capítulo 38, versículo 1. Diz assim: veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E diz: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudos e rodelas, manejando todos a espada, persas e etíopes, e os de Put com eles, todos de escudo e capacete, Gomer e todas as tuas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, todas as tuas tropas, muitos povos contigo, prepara-te, sim, dispõe-te, tu e todas as tuas congregações que se reuniram a ti, e serve-lhes
tu de guarda. Até aqui por enquanto, queridos. Aleluia. Nós vamos falar agora a respeito de um homem chamado Gog. Muitos de nós falamos Gog e Magog. Mas não é Gog e Magog. É Gog da terra de Magog. Nós temos que entender, nós estamos falando aqui de 2600 anos atrás. E quando nós escutamos falar a respeito desses nomes, para nós não traz nada. Porque nós não conhecemos essas regiões que eram conhecidas naquele tempo. Então vamos trazer um pouquinho do mapa, da geografia antiga para os nossos dias atuais. Terra de Magog, diz que é o norte de Israel, que é lá para cima. Se nós pegarmos o mapa, apontarmos a região norte e subirmos, nós vamos ver lá o fim do continente, nós vamos estar aproximadamente ali na região da Rússia. Quando nós olhamos aqui os outros povos, que ele chama também para a guerra, ele diz o quê? Ele diz lá, persas, etíopes, Puti, Gomer, Togarma. Nós estamos falando do quê? Do Iraque, nós estamos falando do Irã, nós estamos falando da África, nós estamos falando dessa região ali, agora mais perto de Israel. Lembre-se, Israel ainda não estava edificada. Nós tínhamos uma Israel, que eram as tribos de Israel, que neste momento estavam como? Em guerra. As tribos do norte e as tribos do sul. Só que nós temos que lembrar de algo importante. Quem eram esses camaradas aqui que a Bíblia cita? Quem eram esses caras que ele chama aqui, ó? Que ele diz lá, chefe de Meseque, chefe de Tubal. Quem eram esses camaradas? Aí nós temos que voltar um pouquinho para Gênesis capítulo 10, que fala a respeito das genealogias de Israel. Nós temos aí da genealogia de Noé, nós temos Cã, nós temos Sem, nós temos Jafé. Bom, sabemos que a tribo de Judá, sabemos então que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vem da herança da tribo de Sem. Da tribo de Sem, lá atrás, dos filhos de Noé, de Sem vieram a tribo de Judá. E nós temos os gentios que somos nós. Nós somos herdeiros de Cã e de Jafé. Amém? Os gentios. Então neste momento aqui agora, nós estamos vendo os gentios se levantando contra os hebreus. É isso que o texto está nos dizendo. Só que isso era uma situação que estava acontecendo naquele momento. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela é um manual atemporal para a minha vida e para a sua vida. Então, o nosso Senhor, ele fez aqui um manual muito didático, onde nós vamos para frente, nós vamos para trás na palavra, mas nós entendemos o que ele quer dizer para a nossa vida hoje. O que eu entendo aqui quando eu leio Ezequiel capítulo 35, Ezequiel capítulo 36, Ezequiel capítulo 37, chegando agora no 38 e no 39. Eu começo a jogar um pouquinho para trás aqui, ó, a respeito da previsão de Daniel, dos 70 anos de Daniel, falando a respeito o quê? Do final dos tempos. Eu começo a imaginar agora que nós estamos aí no período pré-tribulação, que nós estamos naqueles 7 anos, na semana final do tempo descrito por Daniel. A Bíblia está trazendo isso daqui, porque nós vamos agora para o livro de Apocalipse e nós vamos entender por que Deus fala dessa forma conosco. Nós temos que entender aqui que Ezequiel capítulo 38 está exatamente no meio destes 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de guerra. Ezequiel capítulo 38 está exatamente no período da guerra, da paz que estava prestes a acontecer. Tá bom? Vamos agora para Apocalipse capítulo 20. E subirão da largura da terra e a cidade amada, mas desceu o fogo do céu e os devorou. Amém? Amém? E o diabo que os enganava foi lançado no lago do fogo e de enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aleluia a Deus. Olha isso agora. Nós estamos agora então, Ezequiel acaba de receber uma profecia.
O próprio Deus chega para Ezequiel e fala para Ezequiel o quê? Ezequiel, vai lá agora, chega por esse tal de Gog e fala para ele que eu, Deus, estou mandando ele juntar todo este povo e vir contra o quê? Contra a cidade de Israel. Quem está mandando? Deus. O próprio Deus. Só que aí João, quando ele estava no céu, né, e ele estava tendo lá a revelação, ele vê o que? Gog, da terra de Magog, uma grande terra, que é aquela região próxima da Rússia que a gente falou ali agora, descendo contra a cidade santa. E diz, a gente já terminando agora, diz que eles seriam consumidos e que então o diabo se levantaria e seria destruído. Olha que coisa interessante agora. Tá ligado, hein? Deus é um Deus que Ele dá oportunidades. No início deste culto aqui, o Fabrício estava falando a respeito de Êxodo, a respeito de Faraó. Eu quero dizer algo para vocês. Por que Deus Ele levanta um povo para ser destruído? Pelo que eu estou entendendo aqui agora, a partir da leitura bíblica, Ele diz para Gog chamar toda a cidade de Magog. Ele diz para Gog arrebanhar também outras cidades e ordenar que essas cidades marchem contra Israel. Só que Deus está dizendo o quê? Que Ele próprio vai destruir esse povo. Por que Deus faz isso? Por que Deus levanta um povo para destruí-lo? Que Deus é esse? O meu Deus é um Deus justo. Verdadeiro. O meu Deus é um Deus verdadeiro. O meu Deus é um Deus de amor. Eu quero dizer algo para vocês, queridos. Muito importante nessa noite, quero que você preste atenção nisso. Quando Moisés foi falar com o Faraó, Fabrício, Moisés chegou para Faraó e deu diversos indícios de que Deus é Deus, de que Deus é poderoso. Ele falou: olha, eu vou fazer algo para que você saiba que o meu Deus está nesse negócio. E Faraó chegou e olhou e falou assim: eu não entendi não. Aí ele fez uma segunda coisa. Ele falou assim: ó, Deus é poderoso. Faraó falou assim: ó, eu acho que não. Ele fez uma terceira, ele fez uma quarta, ele fez uma quinta, uma sexta, uma sétima, uma oitava, uma nona, uma décima. E Faraó falou o quê? Eu acho que não. Eu acho que não. Deus deu 10 chances. Deus deu 10 oportunidades para Faraó conhecê-lo. Só que eu não entendo como funciona o tempo de Deus. Mas eu imagino que assim como a palavra de Deus diz o seguinte, que aqueles que, mesmo que estejam mortos, viverão. Glória a Deus. E aqueles que estão vivos podem estar mortos. Eu imagino, Fabrício, que Deus olhou para Faraó e olhou para aquele povo do Egito e disse assim: ó, vocês estão andando, vocês estão respirando, mas para mim vocês já estão mortos. Porque eu dei a oportunidade de vocês me aceitarem. Eu dei a oportunidade de vocês se renderem a mim, que sou Deus. E vocês não quiseram. Então agora, para mim vocês já estão mortos. Para mim vocês já estão condenados. Então, para mim vocês só servem para uma coisa agora: para mostrar ao meu povo que eu sou Deus. Então, nesse momento, Deus arquiteta agora um plano para que o povo de Israel, para que o povo hebreu soubesse que Ele é Deus. E Ele manda o exército inteiro vir, o exército todo de Faraó vem contra o povo hebreu, e então o exército inteiro, de uma vez só, morre. Meu Deus. Pastor, eles tiveram a chance de se arrepender. Eles tiveram a chance de conhecer Deus. Será que você já teve a sua última chance? Será que você está tendo a sua última chance? Será que Deus está dizendo para você: filho, eu sou Deus. Reconheça que eu sou Deus, porque essa é a última chance. Meu Deus, que misericórdia. A minha tia faleceu esta semana. A minha tia lutou contra um câncer durante 20 anos. Há 20 anos atrás, a minha tia recebeu um diagnóstico de câncer. E ela lutou contra este câncer por 20 longos anos.
Ela amputou os seios, ela fez diversos tratamentos de quimioterapia, fez diversos tratamentos de radioterapia. Durante todo esse trajeto, ela criou os seus filhos. Durante todo esse trajeto, ela não murmurou, ela não chorou, ela não blasfemou. Alguns anos atrás, o seu marido, então, adquire câncer. Alguns anos atrás, poucos anos atrás, eu não sei precisar para você se 3 ou 4 anos, mas o meu tio vem a falecer. Plantador de igrejas, homem do Senhor, ela não se abalou. Quando foi recentemente agora, ela estava o quê? Muito debilitada. Estava internada em um hospital, estava com o respirador ligado. Estava sentindo muita dor. E a enfermeira, Deus providencia para aquele que é dele. Deus providencia um cuidado especial. Deus providenciou enfermeiros que eram evangélicos, médicos evangélicos. E a enfermeira estava com ela no quarto. E a enfermeira veio então ligar o respirador dela, porque ela estava com uma dificuldade muito grande para respirar. Nunca. Todos que conheceram ela, todos que conheceram disseram, ela jamais murmurou. Ela jamais desistiu. E ela jamais pediu para Deus o quê? Homem cura, homem mata. Não. Seja feita a vontade do Senhor, porque deve ter um propósito na minha vida esta enfermidade. Glória a Deus, bom, quando foi agora, 3 dias atrás, ela estava sentada na cama com uma dificuldade muito grande de respirar, com muitas dores no corpo por causa da radioterapia. Com muitas dores no corpo, ela pediu para a enfermeira: posso tirar? A enfermeira olhou para ela e falou assim: mas por que? Ela falou assim: eu quero orar. Coloca a minha cama na posição de sentada. A minha tia ficou na posição de sentada e ela fez uma oração a Deus. Ela disse: Deus a quem eu sirvo por toda a minha vida, eu estou pronta, pode me recolher. 1 hora depois, ela dormiu no Senhor. Eu quero saber algo de você nessa noite. Se fosse com você, você poderia dizer a Deus hoje: Senhor, eu estou pronto. Você tem certeza absoluta da sua salvação. Você tem certeza que essa não é a sua última chance. Deus diz para você: filho meu, saiba que eu sou Deus, e que não existe outro Deus acima de mim, não existe outro Deus abaixo de mim, e não existe outro Deus que se compare a mim. Glória a Deus! Aleluia! E Ele te deu uma chance, filho. Agora você pode dizer o seguinte: ai pastor, mas eu acho que eu ainda não estou pronto para aceitar o Senhor Jesus Cristo como meu verdadeiro e único Salvador. Talvez hoje, na hora que você estiver saindo de dentro deste culto, você venha tropeçar, bater a sua têmpora no chão e morrer. Verdade. E Deus te deu a última chance dentro desta igreja. Como pode ser que a sua última chance seja hoje e você continue andando por esta terra de Deus por mais 10 anos para mostrar para a vida de outro que Deus é Deus? Glória a Deus, aleluia. Deus fez assim, queridos. Deus fez assim também com Gideão. Com Gideão, Deus levantou 300 para um exército de 185 mil. Gideão, naquela batalha, não teve que fazer nada. E Deus deu a vitória. Glória a Deus, aleluia. Quem sabe hoje seja exatamente. Agora, algo importante. A Bíblia diz que Jerusalém está cercada. Na soleira inteira de Jerusalém tem veneno para os inimigos. Portanto, todo aquele que se levanta contra Jerusalém, vai acontecer o que com ele? Morrerá. A Bíblia fala, aqui em Ezequiel capítulo 38, diz aqui, que ele vai colocar anzol no queixo de Gog, e vai arrastar Gog e todo o seu exército para lutar contra Jerusalém. Antigamente, era comum quando tinha muito escravo. Como que a gente faz agora para liderar muitos escravos? Eles furavam aqui no maxilar, aqui embaixo, e colocavam uma argola que passava por dentro da boca. E levava essa cordinha para a boca do outro, para a boca do outro. Se você tentasse correr, arrancava o maxilar. É o jeito mais fácil de você poder fazer o quê? Escravizar alguém e dizer: vem para onde eu estou te mandando.
O próprio Deus, ele diz o que para Gog? Eu estou mandando você vir contra o povo de Jerusalém. E eu vou colocar o que? Anzóis no seu queixo, para trazer você e todo o exército. A Bíblia diz que os povos se rebelarão contra Jerusalém. E que quando eles se rebelarem contra Jerusalém, então o anticristo, que vai estar fazendo 3 anos e meio de paz, vai ter uma oportunidade de se declarar a guerra. Deus. E ele vai sentar dentro do templo em Jerusalém e vai fazer uma imagem de si mesmo, e dizendo e ordenando ao povo que o adore. Vamos continuar aqui a leitura. Nós lemos até o versículo 7, isso? Diz o seguinte, o versículo 8: Depois de muitos dias será visitado, no fim dos anos, virás a terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação. Mas aquela terra foi tirada de entre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então subirás e virás como uma tempestade, e far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Sabe o que eu imagino quando eu vejo isso daqui? Você imagina agora que a Bíblia está citando aqui que várias nações se levantarão contra o povo de Deus. É isso que a Bíblia cita. Ela diz o que? Os povos do norte, os povos do sul. Ela cita aqui Iraque, Irã, Turquia. Ela cita aqui a Alemanha, ela cita a Rússia. É só nós olhar a Etiópia, é só você olhar no mapa, o lugar onde esses nomes estão descritos. Ela diz que esse povo vai se levantar contra o povo de Deus. Só que Deus, ele trazendo esse povo contra ti, ele diz agora o quê? Sabe como que eu imagino Deus? Deus olhando como um grande elefante, olhando para as formigas, dizendo assim, ó, vem que eu vou pisar em vocês, vem que eu vou pisar em vocês. Acabou. É o que Deus diz que vai fazer. Ele diz aqui que ele vai levantar tempestades. Ele vai fazer como uma nuvem para cobrir a terra. E vai destruir todos. E tu dirás, subirei contra a terra das aldeias não muradas. Virei contra os que estão em repouso e habitam seguros. Todos eles habitam sem muros e não têm ferrolho nas suas portas. Sabe o que isso quer dizer, querido? Está dizendo que Israel não vai estar protegida. Está dizendo que Israel não vai ter segurança. Sabe quanto que o governo de Israel gasta por mês para proteger as suas fronteiras? Bilhões de dólares. Só que algo aconteceu nos últimos meses, queridos. O cumprimento da promessa do Senhor que está aqui em Ezequiel 38. Israel fez um acordo com o Egito. Israel chegou para o Egito e falou para o Egito o seguinte: não vamos mais guerrear, não vamos mais lutar. Eu vou fazer o seguinte: todo esse deserto atrás de Sidom, que fica próximo ali do Egito, eu vou fazer o quê? Eu vou doar para vocês, com uma condição, um tratado de paz, que não haverá um só equipamento de guerra neste deserto, jamais. Israel tinha 3 bases aéreas naquele deserto. Israel tinha um campo de tanques de guerra. Sabe o que Israel fez? Pegou os seus aviões e vendeu. Pegou os seus tanques de guerra e vendeu. Israel retirou as suas tropas que estavam na fronteira daquele deserto. Porque o Egito agora não faz mais medo. Quando os beduínos se levantaram alguns meses atrás contra o povo egípcio, o que aconteceu? O governo do Egito pediu formalmente para Israel o direito de trafegar no deserto com tanques de guerra. Israel assinou: te dou o direito de trafegar com os tanques de guerra no exército, desde que, ao acabar esta afronta dos beduínos, retirem-se os tanques. Sabe quanto custa um submarino? Vocês fazem ideia de quanto custa um submarino? Um submarino custa 700 milhões de dólares, comprados da Alemanha. O submarino vem da Alemanha então para Israel por 700 milhões de dólares.
sem armamento nenhum. Israel coloca mais 300 milhões de dólares de bombas dentro de um submarino. Israel tem 7 submarinos. As forças, os F-16, os F-32 e os F-15 da força de Israel é gigantesco. Só que a palavra de Deus diz o quê? Que não haverá nada protegendo Israel. Por que não haverá nada protegendo Israel? Por causa desses acordos de paz. Glória a Deus, aleluia. Israel vai começar a fazer acordos de paz em todas as suas fronteiras. E se eu estou em paz com todos, eu preciso de armamento? Não. Continuando a leitura. E isso a fim de tomar o despojo e de arrebatar a presa, e tornar na tua mão contra as terras desertas, que agora habita o povo que se ajuntou dentre as nações. Olha aqui, ó. Ezequiel 38 está dizendo o quê? Que o povo que estava espalhado, o povo judeu que estava espalhado por todas as nações da terra, começam a voltar para Jerusalém. Sabá e Dedã, os mercadores de Tarsis e todos os seus leõezinhos dirão: vem tu para tomar o desposo. Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, e para levar a prata e o ouro, para tomar o gado, e por seções e para saquear um grande despojo. Portanto, profetiza, filho do homem, dize agora: assim diz o Senhor Jeová: não saberá naquele dia, quando o meu povo de Israel habita com segurança, virá, pois, do teu lugar das bandas do norte e de muitos povos contigo, montado todos a cavalo grande, ajuntamento e exércitos numerosos, e subirás contra o meu povo de Israel como uma nuvem, para cobrir a terra no fim dos dias. E sucederá que eu hei de trazer contra a minha terra para as nações, para que me conheçam e saibam que eu sou Deus. E assim diz o Senhor Jeová: não és tu aquele a quem disse que nos dias antigos, pelo ministério dos meus servos, os profetas de Israel, profetizaram largos anos, e te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves do céu e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes cairão, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão sobre a terra. Porque chamarei contra Gog a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor: a espada de cada um se voltará contra ti, e eu contenderei com ele por meio de peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, de fogo, de enxofre, farei cair sobre ele, e sobre todas as suas tropas, e sobre todos os povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão o meu povo que eu sou o Senhor. Todas essas nações que se levantarem contra o povo de Jerusalém têm um motivo. Perante os olhos do Senhor, essas nações estão mortas. Porque a Bíblia nos fala que Deus vê as coisas que não são como se já fossem. Deus já viu que esse povo está o quê? Perdido. Então eles servem para um propósito agora. Qual é o propósito? De fazer o povo de Jerusalém acreditar em Jesus. O povo que hoje não acredita em Jesus vai voltar a acreditar em Jesus. E será então liberto, e será então salvo. Agora, uma coisa importante: nós estamos vendo que Deus nos arrebanhou para o seu reino. Nós éramos gentios, somos herdeiros de Cã e de Jafé, não é isso? E agora nós tivemos o direito de entrar nessa terra santa. Só que nós não estamos entrando pela herança de Deus, estamos entrando pelo testamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso? Então agora, queridos, eu quero saber uma coisa. Gog se levantou contra vocês. Talvez Gog não esteja vindo contra a sua vida com cavalo, com espada. Talvez Gog não esteja vindo sobre a sua vida agora
como um grande exército. Mas vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e versículo 15, que diz como Gog se manifesta nas nossas vidas. Cada um é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá a luz ao pecado, e o pecado, após consumado, a morte. Ó Gog se levantando agora, através da cobiça. Ó Gog se levantando agora nas nossas vidas e nos mostrando aonde é a cidade de Magog. Queridos, aonde é a cidade de Magog? Da onde está vindo esse sujeito para atormentar as nossas vidas? Vamos agora para Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e 21, que diz: ora, as obras da carne não são manifestas. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, facções, dissensões. A cidade de Magog. Quantos de vocês conhecem a cidade de Magog? Glória a Deus. Eu posso dizer que eu conheço a cidade de Magog. Eu posso dizer que por muitos anos eu tentei ser amigo de Gog. Mas Deus um dia chegou para mim e me deu uma última chance. Ele chegou para mim e falou: filho, eu vou te mostrar quem é Gog. Eu vou te mostrar de onde ele vem. E vou te mostrar o que vai acontecer com ele. E você vai ter uma escolha na sua vida: ou está comigo, ou está contra mim. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele diz o quê? Aquele que comigo não ajunta, espalha. E nesse dia eu conheci a minha vida: facções, imoralidade sexual, libertinagem, ódio, impureza, idolatria e feitiçaria. Eu conheci os ciúmes, a ira, o egoísmo. E eu comecei a perceber então que a cobiça pelo dinheiro, que a cobiça pelo poder, que eu queria ser Gog. E aí então eu percebi o quê? Que essa cobiça tinha me engravidado. E eu queria aumentar. Foi quando Deus então fez o quê? Aquilo que Ele disse que fará com Gog. Vai levantar a terra inteira. Ele está dizendo aqui que o exército de Jerusalém vai lutar contra? Ele diz isso? Ele diz que Ele vai mandar os montes destruírem. Ele diz que Ele vai mandar inundações, vendavais. Ele diz que Ele vai mandar saraiva de fogo do céu. E Ele diz que Ele vai derrotar todos os povos. É isso que Ele diz ou não? É isso. Não me importa aonde você estava no dia de ontem. Não me importa se você vem da cidade de Magog. Não me importa se você conheceu Gog e se você andou com ele. Não me importa se você fez parte do rebanho que Gog aliançou durante este mundo todo. Gog foi chamado pelo próprio Deus para chamar as nações contra o povo de Deus, contra a sua vida. Tem chamado a criminalidade contra a minha vida e contra a sua vida. Tem chamado o desrespeito. Tem chamado a inveja. Tem chamado a humilhação para lutar contra mim e contra ti. Mas Deus disse o quê? Se você me aceitar como Senhor e Salvador da sua vida, e se você quiser fazer parte deste rebanho que é a cidade santa, eu vou te dar isso por herança. E a partir daí você não vai mais lutar. A partir daí eu vou destruir o exército que vai se levantar contra você. Glória a Deus! No Salmo 91 ele diz o quê? Que quando nós estamos prestes a tropeçar, Ele dá ordem aos anjos para não carregar no colo. Ele diz o quê? Que Ele nos cobre com as asas poderosas. Ele diz que nós encontramos nele um refúgio, um abrigo seguro. Quando nós entendemos isso, queridos, eu não tenho mais medo de ir lá para a rua. Eu não tenho mais medo de cair. Eu não tenho mais medo de tropeçar. Porque eu sei que agora quem dirige a minha vida é Deus. Glória a Deus! Quem dirige a minha vida, todo aquele que se levantar contra mim, não importa quem seja, pode ser uma nação ou uma pessoa, Verdade. Deus vai destruir antes que ela chegue na soleira da minha porta. Qual é o tempo de Deus na sua vida?
verdade. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a casa do Deus Altíssimo. Um Deus tão grande, tão poderoso e que ainda tem o cuidado e o carinho de morar dentro de nós. Glória a Deus. Se Deus mora dentro de mim, Aleluia. se eu faço aquilo que Deus almeja pela minha vida, Ele diz que Ele coloca ao redor de Jerusalém o quê? Veneno. E que não permite que ninguém chegue perto. Quando o mal chegar perto de mim, ele vai perecer. Porque eu sou a luz do mundo. Eu sou o sal da terra. E a palavra de Deus é o que ilumina o meu caminho. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Nós Senhor, temos que entender aleluia. algo, queridos. Você teve mais uma chance. Aleluia. Não sei se essa é a sua primeira chance ou se essa é a sua chance número 50. Não importa. O que importa é que você saiba que hoje pode ser a última. Se hoje é a última, você tem que tomar posse disso. Glória a Deus. Você tem que dizer: Deus, eu estou aqui. Se você nunca tomou posse disso, eu gostaria de convidá-lo nessa noite a aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu verdadeiro e único Salvador. Eu gostaria de convidar você a fazer parte desse rebanho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero convidar você nesta noite a não ter mais que lutar. Eu quero convidar você a deixar toda a sua artilharia de lado. Algumas semanas atrás, há 2 semanas atrás, Deus me enviou a pregar o Evangelho para uma pessoa. O Fabrício e o Fábio foram comigo. Enquanto nós estávamos no carro orando, Deus falou para mim o seguinte: entra lá, fala da minha palavra e não faça mais nada. Meu Deus. Porque só eu vou fazer. Aleluia. E foi o que aconteceu. Glória a Deus. Quando nós estamos em Cristo, Deus luta as nossas batalhas. Glória a Deus, aleluia. Porque Ele promete na palavra dele que não vai chegar mal nenhum contra a nossa tenda. É verdade. Ele promete o quê? Que se vier uma nação inteira, nem que ele tenha que derrubar as montanhas sobre aquele povo. Nem que ele tenha que abrir o mar e inundar a terra para matar aquele povo que se levanta contra você. Ele vai fazer. Mas ele não vai deixar que o inimigo te acerte. Glória a Deus, aleluia. Para isso, basta o quê? Que você diga: Senhor, eu quero. Que a minha vida, Pai, que eu possa ser o testemunho vivo da Tua misericórdia. Aleluia, papai. Porque assim como esse povo que não acredita em Jesus, Deus ainda tem um carinho especial de 2.600 anos depois ainda dizer que vai fazer. Dizer que vai mover o sobrenatural para que esse povo acredite nele. Aleluia. Deus moveu o sobrenatural para que você acreditasse nele. Deus moveu o sobrenatural para você, para você, para você. Aleluia, pai. Deus moveu o sobrenatural para cada um de vocês que estão aqui hoje. Aleluia. O sobrenatural de cada um é diferente. Glória a Deus. Para uns era uma montanha, para outros um grande exército, para outros uma muralha gigantesca. Não importa qual era, Deus disse: olha, eu posso terminar com isso tudo. Esse é o Deus que eu Basta sirvo, que você aleluia. acredite em mim. Tem alguém aqui que nunca confessou Jesus, que gostaria de confessar nessa noite? Amém? Glória a Deus. Tem alguém aqui nessa noite que se afastou e gostaria de estar alicerçando novamente aos pés de Cristo? Querido, eu não vou fazer um teatro para você aceitar Jesus. Se você aceitou e está salvo, Glória a eu Deus. sei de algo. Eu fiz uma pergunta no começo do culto. Louvado seja Deus, aleluia. Se hoje fosse o seu dia, se hoje você estivesse na mesma posição da minha tia, você pode hoje verdadeiramente levantar da sua cadeira e dizer: Senhor, eu estou pronto, virar as costas agora e dormir? Você pode fazer isso hoje? Eu posso. Você tem tanta certeza da sua salvação que você pode levantar da cadeira hoje e ir dormir e saber que Deus pode te recolher durante o sono? Hoje. Você tem certeza que você, quando for colocado na balança, vai ser achado justo? Você tem certeza absoluta que Jesus Cristo hoje, porque a Bíblia diz que morrendo vem depois disso o julgamento. Você tem certeza que a hora que você deitar a cabeça naquele travesseiro hoje e
quando você abrir seus olhos, você vai estar na presença de Deus. E o nosso advogado, que é o Senhor Jesus Cristo, ele vai ter uma petição nas mãos para advogar na sua causa. Você pode dizer isso hoje? Eu tenho certeza da minha salvação. Você pode dizer isso hoje? Quem pode dizer isso? Levanta a mão. Glória a Deus, aleluia. Pai. Quem tem certeza absoluta? Glória a Deus, aleluia. Então, vocês que têm certeza absoluta, glória a Deus pela vida de vocês. Aleluia. Agora, você que não tem certeza absoluta, o que falta? Fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas é a certeza daquilo que se espera. Aleluia. A palavra do Senhor diz o que? Se você não tem sabedoria, peça a Deus, que dá deliberadamente, sem cobrar nada em troca. Se você não tem certeza da sua salvação hoje, querido, eu acho que você está precisando de um pouco de fé. Eu quero que você venha até aqui à frente agora, que eu quero orar por você. Eu quero pedir para que o nosso Senhor derrame fé sobrenatural sobre a sua vida. Eu quero pedir para que Deus coloque no seu sentimento, para que Deus coloque no seu coração hoje, dizendo: filho, eu te amo. Não me importa qual o tamanho de Gog, qual o tamanho de Magog na sua vida. Eu quero dizer para você hoje que você